Paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez, agradecendo a Deus por essa oportunidade e poder compartilhar com a palavra de Deus a cada um de vocês. E colocamos aqui um tema para essa reflexão de hoje. Como vivermos em paz e tranquilos em tempos de incerteza. Começamos aqui com o livro de João, o capítulo 16, no versículo 33, quando Jesus disse assim: Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A verdadeira paz que nos proporciona alegria, tranquilidade e gozo no Espírito provém de Deus. Jesus é a fonte inesgotável que satisfaz a nossa sede e a nossa fome. Jesus disse no livro de João, capítulo 4, versículo 14: Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Glória a Deus. Ainda no livro de João, capítulo 6, versículo 48, Jesus disse: Eu sou o pão da vida. Glória a Deus. Aleluia. Em Jesus encontramos tudo o que precisamos, desde as necessidades básicas, como a água, que sacia a nossa sede, o pão, que alimenta a nossa fome, e não só isso. Pois talvez você não esteja também dormindo diante de tudo isso que está acontecendo. Talvez você tenha perdido noites de sono, mas eu tenho uma palavra de Deus para você nesta noite. Certa vez o salmista, no Salmo 4, versículo 8, ele disse: Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Glória a Deus. As preocupações, as incertezas, às vezes, nos tiram o sono, nos tiram a fome. Mas em Jesus, não só temos tudo o que necessitamos, como também Ele é a nossa esperança. Glória a Deus por isso. No livro de Lamentações de Jeremias, o capítulo 3, o versículo 26, ele nos diz: Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Eu te digo neste dia, tenha esperança, que tudo isso vai passar. Aprenda a viver uma vida sob os cuidados de Deus. Ele está cuidando de ti. Como você está se sentindo? Talvez você esteja cansado, mas eu tenho uma palavra também de Deus para você. Jesus disse no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vá até Jesus. Ele tem a solução para os teus problemas. O profeta Isaías disse no capítulo 40, e o versículo 29, que ele dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Glória a Deus. Somente Deus pode fazer isso por nós. Somente Deus pode dar força e multiplicar a força ao que não tem nenhum vigor. Se alegre, pois temos um Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes. Jesus disse ao apóstolo Paulo, no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, os versículos 9 e 10.
Paulo escrevendo disse, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Jesus estava dizendo isso para o apóstolo Paulo. Aí ele diz, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Talvez você não esteja passando por tudo isso. Esteja passando apenas por alguns poucos problemas, por algumas poucas coisas, se comparado às que acabei de falar. Então, se alegre, exulte, glorifique a Deus. Joel, no capítulo 3, o versículos 10, parte B, nos diz assim, diga o fraco, eu sou forte. Glória a Deus. Receba o alimento espiritual da parte de Deus para fortalecer a você neste dia. No livro de 1 Reis, capítulo 19, versículos 7 e 8, a palavra de Deus nos diz, e o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse, levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Glória a Deus por isso. Nós sabemos que essa passagem fala de Elias, quando Jezabel ameaçou de matá-lo, e Elias ficou muito angustiado. Inclusive, ele pede até a morte, de tão angustiado que ele ficou. Porém, ele foi a caminho do deserto, chegando lá, debaixo de um pé de zimbro, é uma árvore grande e bastante frondosa, e aquela sombra, ele ficou ali descansando. E o anjo chegou e alimentou a Elias. Mas Elias estava tão afadigado, tão triste, tão angustiado, que ele se alimentou e voltou novamente para dormir. E o anjo chegou a segunda vez e chamou ele, e ele se alimentou. E foi quando o anjo lhe deu aquela palavra, levanta-te, come e anda, porque muito comprido te será o caminho. Então, meu irmão e minha irmã, a sua caminhada ainda não parou. Continue prosseguindo adiante. Se alimente neste dia com a palavra de Deus, que com certeza você caminhará por muitos dias. Foi no Monte Horebe também, onde Deus falou com Moisés, no capítulo 3 de Êxodo. Então, levante-se neste dia. Deus quer falar contigo. Ouve a voz do Senhor te convidando a estar na presença dEle. Que com certeza Deus continuará falando ao teu coração, porque grandes coisas Ele tem na tua e na minha vida. E que Deus nos abençoe.